Olá galera, orquidófila, boa tarde. Vamos para mais um vídeo nesse dia. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma planta bem legal de se cultivar, são as masdevalhas, tá? Eu escolhi algumas variedades aqui, mas em si não vou falar sobre a variedade, vou falar sobre o cultivo para a gente poder compartilhar e aprender juntos o cultivo da masdevalha, uma planta americana da América do Sul, América Central, bem legal. Então eu queria passar para vocês um pouquinho sobre o cultivo das masdevalhas. Vamos lá, gente. Em geral, uma planta de clima mediano, ela não gosta de ser cultivada em climas muito quente e seco. Então, normalmente aqui para o Brasil, região sul, sudeste, ela deve ir muito bem. Nada de estufa muito quente, nada de lugar abafado demais, muito seco, a planta não vegeta bem. Então, não que você de repente não consiga ter sucesso em outros estados. De repente você mora num estado que é uma altitude meia elevada, acima dos 1000 metros, você acaba conseguindo sim cultivar essa planta. Se tiver uma diferença de temperatura, a noite mais fresca, você vai conseguir cultivar sim essa planta. Vale tentar às vezes, certo? Então, uma planta que gosta de um clima mais fresco, mais ligeiramente úmido, tá? Não gosta de excesso de calor. Então, pode-se cultivar estufa? Até pode. Desde que seja nas beiradas, nada no miolo de estufa, lugar muito quente ou perto de plástico, nada disso. Então se cultiva em cantos, lugar, luminosidade 70% de sombra aproximadamente. Não é uma planta que satura muita luz, então a gente dá preferência para uma luz média a fraca, nada de exagero, mas também não vai me colocar a planta num lugar muito sombreado, que ela acaba não vegetando bem, tá? Então luminosidade mediana baixa, nada de exagero, tá? Clima mais fresco, mais úmido, ok? E vasos. Bom, as masdevalhas, como vocês podem estar vendo aqui, eu trouxe alguns exemplos. Se você acertar a mão, dá para se cultivar em todo tipo de vaso. Porém, tem sempre aqueles que são mais fáceis e acabam indo melhor. Dicas que eu dou para vocês, tá? A gente está fazendo um teste em algumas, tanto para masdevalha como Dráculas, no vaso cestinho, tem indo muito bem, tá? Vaso cestinho tem indo muito bem. Os cones de madeira tem indo muito bem. Nós plantamos alguma coisa aqui, ó, enraizamento fantástico, tá? Com um pouquinho de musgo, esfagno, tá? Uma pedrinha só no fundo para dar contrapeso, tá indo muito bem. Você pode estar plantando cachepó quadrado de madeira também, bem aerado, legal. A planta não vai ficar muito encharcada. Os cones de parede também fica muito legal, pode estar plantando ela. Então, uma infinidade de vasos, elas vão bem. Aqui eu plantei uma no cachepó taça também, fica bem legal, tá? Ela fica muito bonita, ornamental, muito legal. Também pode ser. Aqui eu tenho algumas Angel Frost no vaso normal, de plástico, porém é um pouco mais difícil cultivar no vaso plástico, porque é uma planta que quer umidade, mas não quer ficar encharcada. Então é difícil você ter um controle no vaso de plástico apenas com casca de pinos. É uma planta que ela quer umidade, mas ela não quer encharcamento. Seria aquela umidade igual uma roupa quando sai da máquina, assim, meia úmida, então nada de encharcamento. Então é mais difícil. Então eu aconselho usar alguns desses produtos. Esse cone maior também vai bem legal para uma planta grande assim, ficaria bem interessante, tá? Você pode estar usando ele. Com que substrato? Bom, vamos lá. Masdevalha aceita vários tipos de substrato. Pode ser a casquinha de pinos número 2 ou número 1, tá? Também aqui eu tenho a 2. Pode plantar misturada com um pouco de musgo, esfagno. Pode ser plantada só no esfagno. Pode ser plantada com esfagno e isopor. Não tem problema nenhum, tá? Então a gente mostra que as masdevalhas, elas aceitam vários tipos de substratos de qualidade. O que a gente tem usado, eu tenho usado bastante, inclusive aqui para vocês terem uma ideia, está num vasinho pequenininho. Aqui está plantado com musgo e um pouquinho de isopor no meio para dar uma drenagem melhor. Também vai muito bem. Outro segredinho, gente, nada de vaso grande, nada de cachepó grande, nada de conezinho grande, sempre meio apertado.
As orquídeas gostam de ficar meio apertado, tá? Então é importante você não colocar em vasos grandes a sua planta. Ok? Feito isso, vamos para a adubação. Masdevallia é uma planta, como ela praticamente ela não tem bulbo, é apenas folha e raiz, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a adubação. Nós aconselhamos adubar com metade da dosagem que você usa para uma catleia. Porque se você forçar um pouquinho no adubo, ela vai começar a amarelar as pontas, tá? Então toma bastante cuidado com a adubação de Masdevallia. Nada de adubação pesada, porém constante. Adubação mais fraca, porém constante, entendeu? Para que as plantas não venham a sentir a queimar as folhas. Pode colocar orgânico? Pode, bem pouco, tá? Nada de muito adubo, mas ela come pouco e sempre. Você fazendo isso, você vai ter uma florada bem legal, como está aqui, tá lá, ela enche o vaso, ó, fica bem legal. Isso aqui é uma Angel Frost, nós temos no site uma planta bem legal, flore, a flor dura bastante. Se você cultivar bem, ela chega a florescer mais de uma vez ao ano. Uma planta, se você acertar o lugar e o cultivo, ela entolcera bem legal essa planta, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre como plantar melhor ou como dividir melhor. É uma planta muito fácil de se ter, existe muitas variedades de Masdevallia. Até o final do ano de 2016 vai estar entrando no nosso site bastantes variedades de Masdevallia, tá? Tanto nacionais como importadas, tanto espécies como híbridos. Então vai ser bem legal. É uma coleção que não ocupa muito espaço, não precisa de um lugar muito especial, vai muito bem em sacadas de apartamento. Para quem, eu quero uma planta que não precisa de tanta luz, as Masdevallia se adaptam bem, gostam do clima mais frio, aquele vento mais fresco que ela gosta. Eu acredito que vai muito bem no seu lugar, desde que você acerte as dicas que eu faça, as dicas que eu orientei no vídeo. Feito isso daí, é só curtir a florada. Não esqueçam então de acessar a nossa página no www.orquidaria4e.com.br, curte nossa página no Facebook e dá um like ali nos vídeos do YouTube, se inscreva que está sempre tendo vídeo novo para vocês. Até o próximo, um forte abraço.